Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Vamos continuar o nosso tema, refletindo, pensando sobre o Espírito Santo. E hoje eu queria falar a respeito dele mesmo, né? De algumas características do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. Já comentei, né, que o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força, não é um poder, embora seja forte, embora seja poderoso. Mas ele não é isto, né? Ele é muito mais que isso. Ele é uma pessoa relacional, com as características de uma pessoa, sendo ele Deus. Algumas dessas características são características que pertencem apenas a Deus, né? Como ele é todo-poderoso, ele sabe de tudo, ele é onipresente, ele está presente em todo o universo ao mesmo tempo, ele é eterno, ele sempre existiu, ele é o criador, né, juntamente com o Pai, com o Filho, o criador de tudo que nós vemos, de tudo que nós percebemos, né, e é aquele que nos criou também. Então, e além disto, né, ao lado disso, ele tem as características pessoais e relacionais de um ser pessoal. Então, ele sente, ele quer aproximar-se de nós, ele quer nos ensinar e ele quer que nós o amemos de volta. Ele sente falta. A Bíblia fala que ele tem ciúmes de nós. Ou seja, ele zela por nós, ele nos quer para ele, não de uma forma errônea, possessiva, mas é por amor mesmo, porque ele sabe que somente nele nós podemos chegar a Jesus Cristo, através dele. E somente chegando a Jesus Cristo nós seremos salvos do mal, do fogo eterno, né? Do pecado, da perdição mesmo. Então, esses ciúmes dele é por amor, é por zelo. Então, nós temos aqui, por exemplo, no livro de João, né? Quando Jesus está falando do capítulo 16, de 7 a 15, que diz assim: Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei para vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Tá? Então ele está mostrando aqui que Jesus, né, que ele tinha que ir embora, porque ele enviaria para nós o Espírito Santo, e o Espírito Santo iria fazer algo que Jesus não fez. Não era para ele fazer, Jesus fez a parte dele, a redenção, né? A morte e redenção. Mas o Espírito Santo iria além, ele iria fazer coisas que Jesus não fez. E Jesus precisava ir mesmo para que o Espírito Santo viesse habitar em nós e convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Meus irmãos, não tem como, não há salvação sem o Espírito Santo. É impossível. Só ele pode nos convencer do pecado. Só ele lá dentro pode nos falar e nos levar a Cristo, né? Não é automático. Não é automático. Mas quando nós damos lugar ao Espírito, ele faz essa obra linda e maravilhosa. O Espírito Santo, ele é pessoal, como eu já comentei, né? Ele pensa, ele não é uma força, ele não é um vento, ele não é uma pomba, embora ele tenha sido representado em
em algum momento no Novo Testamento como uma pomba. Ele não é uma pomba, tá? Ele é uma pessoa, Deus. Romanos 8:27 diz o seguinte: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. A mente do Espírito. O Espírito intercede pelos santos. Sim, Jesus é o nosso intercessor, mas o Espírito também, porque ele está aqui. Jesus é intercessor porque ele pode falar para o Pai: olha, eu sei o que é ser humano. Eu sei o que é ser tentado. Eu sei o que é sentir cansaço, angústia, fome, dor. Eu sei o que é a morte. Então, Jesus, ele se identificou conosco. Ele na pele sabe o que nós sentimos. O Espírito Santo não se identificou, porque ele nunca se transformou em carne, né? Ele nunca se transformou em ser humano. Mas ele está dentro de nós. Então ele sente o palpitar do nosso coração, né? O sangue correndo nas nossas veias, as nossas angústias, ele consegue sentir de dentro de nós, nossas lutas, nosso choro, nossa alegria também. Então o Espírito Santo ele tem esse tipo de identificação, porque ele tem uma percepção muito intensa do que nós sentimos. O Espírito Santo é altamente sensível, perceptivo. Alguns teólogos até dizem que ele é a pessoa mais silenciosa da Trindade, né? Ele é o mais calado. É porque ele não aparece tanto na Bíblia quanto o Pai, quanto Jesus mesmo, né? Ele tá mais no pano de fundo, né? No final do palco ele está, mas ele está fazendo o quê? Apontando, jogando o holofote para Jesus, jogando toda a luz, todo o nosso olhar para Jesus. Olha como ele é lindo, olha como Jesus é belo, olha como ele é o noivo maravilhoso, ele é o santo de Israel, ele é o desejado das nações. Olha como é lindo esse que virá num cavalo branco, né? E tal, o príncipe para encontrar a sua princesa, a sua noiva querida. Então o Espírito Santo ele está sempre enaltecendo Jesus Cristo. Não tem nenhum egoísmo na Trindade, né? Não tem nenhuma necessidade de aparecer, mas ele tem essa percepção. Então por isso que ele é inteligente, ele tem mente, ele pensa. O Espírito Santo, então, sendo assim, é pessoal. O Espírito Santo também tem desejos, tem vontade. Ele distribui os seus dons. Paulo fala lá em 1 Coríntios que ele distribui dons, né? Os presentes que ele dá para a noiva, para melhor prepará-la para encontrar um noivo. E também para que a noiva, para que nós sejamos testemunhas de Jesus Cristo. Então nós temos que ter o quê? Percepção. Nós temos que ter alguns dos dons do Espírito Santo que ele compartilha conosco para que nós possamos ser mais efetivos na pregação do evangelho. Então, 1 Coríntios 12:11 diz o seguinte: mas um só é o mesmo e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Paulo está falando de dons, né? Então, ele distribui conforme ele quer. Isso aí, não adianta a gente ficar, eu queria ter aquele dom, eu queria ter aquele outro. É a soberania dele. Isso aí ele faz segundo ele acha que deve ser e ponto final, né? Ele não pede nossa opinião, não. Ele também, aqui, ele ama. Ele é Deus, ele é amor, ele ama. E ele nos aperfeiçoa no amor, né? Ele nos aperfeiçoa nesse amor, ele nos ensina sobre esse amor. Romanos 15:30 diz: irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito Santo, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Paulo que está falando isso. Ore, clame a Deus a meu favor. Peçam a Deus por mim, né? Pelo amor do Espírito Santo. Peçam a Deus por mim. Interessante, né? Como Paulo se coloca tão vulnerável
necessitado das orações dos crentes, dos irmãos, do corpo de Cristo. Irmãos, nós também precisamos, muitas vezes, nos colocar nessa posição de vulnerabilidade. Irmãos, orem por mim. Irmãos, está difícil. Olha, a luta está grande. Mas orem por mim. Poxa vida, se até Paulo pedia que orassem por ele, pelas lutas que ele estava enfrentando, porque ele queria avançar na pregação do evangelho, porque ele queria alcançar lugares mais longínquos, né? E trazer para a luz aqueles pagãos. Então, nós muito mais precisamos também de nos apoiar nos nossos irmãos e irmãs, pedindo que orem por nós, porque às vezes não dá para continuar sem que sejamos cercados, banhados pelas orações dos nossos irmãos. É uma maneira também de demonstrar amor, né? Tá orando uns pelos outros. E isso exige amor. Tem que amar para fazer isso. Caso contrário, né, a gente vive cada um para si e tá tudo bem. O Espírito Santo, ele tem emoções, ele tem alegria. Ele tem alegria. Lá no Antigo Testamento, Sofonias, né, fala sobre o Senhor, que se alegrará, que dançará. E o Senhor, geralmente no Antigo Testamento está se referindo muito mais a Deus Pai, mas lembra que eles compartilham da mesma natureza, da mesma essência. Embora cada um da Trindade seja distinto, mas eles compartilham a mesma natureza, a natureza de Deus. E os três, né, em um, eles amam. Então o Espírito Santo ama. Gálatas 5:22 fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Fruto do Espírito. Se é o fruto que nós devemos, na verdade não é que nós devemos, ele é consequência, porque isso não é mecânico, não é eu vou lá, faço isso e consigo aquilo. O fruto é consequência, ele nasce, ele brota em nós como consequência de andar com Jesus, de andar com o Espírito Santo, de buscar a presença dele, de querer, de desejar, de chegar numa posição onde a gente exprime com a nossa vida, né? Olha, não tem nada nesse mundo aqui para mim. Tudo bem, eu vou. Nós não somos pessoas que, Jesus, eu quero ir embora, eu quero morrer. Não é isso. A gente ama viver. Mas a gente sabe que não tem nada nesse sistema para nós. Nada nos encanta. Meus irmãos, olha, de verdade, nada de coisas me encanta mais. E assim, eu já viajei muito, vocês sabem disso, né? Como missionária, muitos países, muitas culturas. Que bom, isso aprendi muita coisa, me trouxe muitas experiências diversas. Dos lugares mais longínquos, né? Como o interior da China, né? Visitando povos nas montanhas, povos que nunca ouviram falar de Jesus. Estive em lugares assim, no meio do povo da Índia, nas favelas da Índia, onde que faz parecer as nossas favelas assim, lugares maravilhosos, porque as favelas de lá, as que eu visitei pelo menos, né, são assim, não dá nem para descrever o horror, lugares lindos também, né? Lugares lindos, montanhas maravilhosas, picos nevados, lugares lindos que eu já vi na minha vida. Mas, de verdade, nada disso me encantou, assim, ao ponto. Nada, foi bom, foi bacana, comidas gostosas, diferentes, legal. Mas sabe o que encanta, o que me encanta mesmo? É a pessoa de Deus, é Jesus Cristo, são as maravilhas do Espírito Santo. É relacionar com Ele, é sentar, é ouvir a voz dEle, é o Espírito Santo falar, não faça isso não, Jussara. Ó, minha filha, fica quieta.
Ó, minha filha, você quer ouvir mesmo o que eu penso? Ou vai lá naquela pessoa, fala isso para aquela pessoa. Pequenas coisas que ele faz, o Espírito Santo, que ele fala conosco. Então, isso é que é encantador, é a presença dele em nós. Então, e traz emoções maravilhosas, né? Então é isso, todo esse relacionamento, porque o Espírito Santo é relacional, ele se importa, ele quer relacionamento conosco. Pensa bem, né? Um Deus todo-poderoso, mas ele quer andar com a gente. Então, é isso que deve nos encantar, é isso que deve fazer nossos olhos brilhar, é isso que deve fazer o nosso coração palpitar de emoção, sabendo que ele, o nosso Deus, né, o Espírito Santo também tem emoções. Ele é também o nosso encorajador, ele é o consolador, ele é aquele que nos anima, nos ajuda a perseverar, a ir para frente, sabendo que há um grande futuro à nossa frente, e que coisas boas virão, coisas muito melhores virão por causa dele. Atos 9:31 diz assim: assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. No consolo do Espírito Santo, no encorajamento do Espírito Santo, a igreja crescia. Por quê? Quem que te consola? Quando você perde uma pessoa querida, quando você passa por um momento difícil, quando você tá doente. Gente, olha, eu não quero, assim, eu não gosto de ficar, é ruim, né, ficar falando assim, mas é a verdade, é a minha vida, é a minha história, com falhas, com tribulações, com alegrias, com perseverança, com vitórias. E o ano passado foi um ano difícil, mas um ano de vitória. Ô, gente, desculpa. Mas eu não vou começar de novo a gravação por causa de uma tosse, não. O ano passado foi um ano de lutas e vitória, né? Então, nós tivemos várias idas ao médico, cirurgias, internações e lutas de outros tipos também. Mas terminamos na vitória do Senhor, terminamos bem. Aí, esse ano, eu tinha falado assim, nossa, acabou. 2025, acabou, aleluia, passou. Agora, novo ano, né? Vitória. É que a gente pensa em vitória somente assim, como ausência de tribulação. Mas vitória só acontece com tribulação. Não tem outra maneira de ter vitória. É só com tribulação. Se alguém falar assim, não tem luta, não tem tribulação, não tem vitória nenhuma também não. Né? Não tem superação, não tem perseverança. Bom, aí a gente aprende da maneira mais difícil, né? Da maneira mais árdua. E aí o ano já começou, vocês sabem, né? Com cirurgia, com luta, aí vem a questão da amputação, né? Do acidente do Gilberto, meu marido. O acidente, né? Um dedo é amputado e os outros dois um é bem dilacerado, Aí os médicos fizeram reimplante do dedo e tal, até agora, graças a Deus, tá dando certo, né? Não teve rejeição, não teve nada disso, mas pensa bem o nível das lutas, né? Quem tem que contar isso é ele, mas como eu tô ministrando, como sou eu que tô falando, então eu vou contar. Além, né, da luta, das dificuldades, das dores, porque eram e são ainda dores num nível bem hard, e tem que estar batalhando, né, fazendo massagem, fisioterapia. Eu virei fisioterapeuta. Todo dia, 1 hora de fisioterapia, tô fazendo com ele. E aí, esses dias para trás aí,
algumas semanas atrás, na época do auge do abacate, lá na base, na Jocum, tem alguns pés de abacate, tinha um que tinha abacate, eu falei, Gilberto, quando você vier para casa, pega uns abacates e traz. Aí ele, como um marido que ama bastante sua esposa, falou, minha esposa falou para levar abacate, então vou pegar abacate. Aí, que a mão dele direita, né, que foi a mão ofendida, tá lá segurando o pau para pegar o abacate, e a esquerda, que é a mão que tem mais força agora, né, e tal, dando todo o apoio ali, ele pegando o abacate, cutucando o abacate para trazer. Só que o dedo mindinho dele tá com fio de Kirchner, que é um famoso pino, né, vulgo pino, tá lá. Então ele não se dobra, ele fica assim, né? E Gilberto tá lá pegando abacate desse jeito aqui, que o nosso netinho brinca, fala que agora o avô dele é o Homem-Aranha. Aí tá lá ele pegando abacate. Gente, vocês acreditam que abacate caiu lá de cima e veio aonde? Exatamente aonde? Paf! Em cima do fio de Kirchner, do pino. Chegou a entortar o pino. Pensa bem, né? Esse homem viu estrelas. Mas só para dizer o quê? Que esse ano não tá sendo um ano muito tranquilo, não, como eu imaginei, né? Como eu imaginei. Um ano de luta, um ano de dificuldade. Mas quem é que faz a gente ir para frente, que encoraja, que fala palavras, não é no ouvido, não, é lá dentro do coração, que fala assim, vocês vão conseguir, eu tô com vocês, persevera, vocês vão vencer. Eu tenho dado a vocês, não tenho dado espírito de medo, mas de força, de poder, de moderação. E vai fazendo a gente lembrar os textos bíblicos, né, que a gente lê e ao longo da vida. E ele vai trazendo a palavra, ela vai tornando viva aqui dentro e vai borbulhando, ela salta das páginas da Bíblia. Ela entra, o Espírito Santo finca a palavra de Deus, né? As palavras lá dentro da alma. E aquilo vai crescendo lá dentro, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Transborda. Quem é que faz isso? Não é só em mim, né? Em você também, claro, em todos nós. Mas é o Espírito Santo, ele nos encoraja. Ele nos encoraja porque ele é o nosso encorajador, ele é o nosso consolador. O Espírito Santo fala conosco. O tempo todo eu tô aqui falando sobre isso, né? Ele fala isso, ele fala aquilo outro, né? A voz dele é doce, é suave, não é uma voz assim que demanda, não é uma voz possessiva, não é uma voz alta, não grita. A gente tem que silenciar para ouvir. Se a gente tiver com a mente muito cheia, a gente não ouve direito. Se a gente tiver ansioso, a gente não ouve direito. Se a gente não tiver, tem que focar, tem que baixar o volume de todas as outras vozes, inclusive a minha. Aí a gente ouve o Espírito Santo falando lá dentro, mansamente, conosco, dentro da nossa cabeça, né? A gente fala coração, mas é dentro do nosso cérebro, dentro de nós. Hebreus 3, é isso mesmo, 3:7, que fala o seguinte, Hebreus 10. Por isso, diz o Espírito Santo, hoje se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova. Por isso, diz o Espírito Santo. E aí tem toda uma admoestação que o autor de Hebreus coloca para nós, né? Mas mostrando que, olha, o Espírito Santo fala conosco. E, na verdade, é ele que fala conosco. Jesus fala através do Espírito Santo. Porque é ele que está conosco, né? Pegando é uma brincadeira, né, gente? Mas fala, o Espírito Santo que tá pegando o pior aqui, né? Porque Jesus ficou 33 anos, é verdade, ele morreu e tal, mas ele já tá lá no céu. E o Espírito Santo tá aqui há 2000 anos, né? Aguentando esse mundo. Mas na verdade não, porque os três são um, né? Então, o Espírito Santo é também o nosso mestre, é aquele que nos ensina, que nos dá sabedoria. E geralmente, né, gente, esse ensino, ele vem através de outras pessoas. Ele vem através da palavra, ele vem através daquilo que nós ouvimos da palavra, ele vem através de outros sábios, né, que chegam para nós e trazem palavras de vida. O Espírito Santo, em geral, ele usa o corpo, ele não isola a gente do corpo,
Por isso que nós precisamos do corpo de Cristo, porque cada um tem seus dons variados. Então nós precisamos daqueles que nos ensinam, que tem o dom de mestre, que tem a sabedoria da palavra, né, para nos trazer a palavra de uma forma mais contundente, mais viva, mais clara, né? De forma que nós conseguimos o quê? Compreender e aquilo entra no nosso coração. Então, o Espírito Santo, ele é o nosso mestre. 1 Coríntios 2,13 diz: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Por quê? Mas quem está falando era quem? Era Paulo. Então, o quê? Humano, né? Então, a gente aprende através, recebendo o Espírito Santo, na grande maioria das vezes, através de outra pessoa, de um irmão, de uma irmã, ou da própria palavra que vai se revelando a nós. Mas mesmo a palavra, a gente lendo, a gente precisa da ajuda dos nossos irmãos, daqueles que foram antes de nós, e assim vai a igreja, né? Vai sendo construída sobre os ombros dos que foram antes de nós. O Espírito Santo, ele também, sendo que ele tem emoções, ele se entristece, né? Ele não apenas se alegra, ele se entristece. E não é fingimento, tá, gente? Ele se entristece. Eu não consigo nem imaginar como é a tristeza de Deus, né? Assim como não imaginar a alegria, porque é muito intensa. A tristeza, certamente, é muito profunda, muito maior que a nossa tristeza. Então, Efésios 4, 30 e 31 diz: e não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. E não entristeçam o Espírito de Deus. Como nós entristecemos o Espírito de Deus? A Bíblia fala: não apagueis o Espírito. Quando nós vamos nos distanciando dele, não ouvimos a sua voz mais, não nos permitimos ser guiados por ele, nos distanciamos com isto do amor a Jesus. Então aí nós perdemos a percepção de quem Jesus é. Nós perdemos a percepção da graça, da regeneração, da redenção. E perdemos com isso o quê? A esperança da vida eterna, o olhar no futuro. Porque nós vivemos aqui plenamente, mas o quê? Na esperança do futuro, sabendo que o futuro vai ser muito, muito, muito melhor, né? Então só vai ficando melhor. No reino de Deus só vai ficando melhor e melhor, né? E então o Espírito se entristece. O Espírito Santo também se permite ser resistido, ser rejeitado, ser insultado, porque por isso ele nos deu esse dom maravilhoso de escolha, de escolher a ele. Porque ele quer ser escolhido, assim como você quer ser escolhida pelo seu amado, você quer ser escolhido pela sua amada, todos nós queremos ser escolhidos. Eu tenho até uma coisa comigo, né? Quando eu vou numa festa, qualquer lugar que eu vou, aí quando eu chego na recepção que tem as mesas, tendo eu a oportunidade, é claro, a mesa, eu sempre escolho uma mesa vazia. Não é porque eu quero ficar sozinha, é porque eu quero ser escolhida. Aí eu penso assim, se eu chego numa mesa que já tá quase cheia, assim, tipo, eu cheguei lá, eu não fui escolhida, né? Então eu não tinha outra opção, eu sentei naquele lugar, bom ou mal, eu sentei lá. Mas quando eu sento numa mesa vazia e alguém chega e fala: posso sentar com você? É tão gostoso. Aquece o coração, porque eu falo: essa pessoa, ela quer a minha companhia. Então, isso é uma coisa boba, claro, mas todos nós queremos ser escolhidos. Então, Deus nos deu essa oportunidade de escolhê-lo. Então, por causa disso, ele se permite ser resistido. Aí nós vemos aqui Hebreus 10, 29. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Então ele se permite ser rejeitado, ser insultado, porque é o preço que se paga para dar escolha, né? É o preço que se paga para ser escolhido, é ser rejeitado também, né? Porque nem sempre nós somos escolhidos. Atos 7:51 fala: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo.
Ou seja, tem aqueles que resistem, tem aqueles que rejeitam, tem aqueles que não querem, que não amam, não querem. Por que isso? Porque ele quer relacionamento. Relacionamento não pode ser forçado, não pode ser obrigado, não pode ser demandado. Tem que ser escolhido. Ele quer ser conhecido. Ele quer dar Jesus a conhecer. Lembra que eu falei? O Espírito Santo aponta para Jesus o tempo todo. O alvo dele é glorificar o Filho e nos conduzir a ele. Esse é o alvo do Espírito Santo, preparar a noiva e conduzir-nos a Cristo. Oh, meu irmão, eu quero ser conduzida. E eu sei que você também quer ser conduzido e aprender a amar Jesus mais e mais. Até aquele dia. Deus o abençoe.